Hoje eu quero falar com vocês sobre uma temática bem interessante, que é como nós podemos viver uma vida e sermos pessoas e uma igreja que é próspera. Quantos aqui gostariam de ser prósperos? Só isso. Quantos aqui gostariam de ser prósperos? Amém? Sabe, uma das formas de nós aprendermos é observando o mundo à nossa volta. Eu não sei se você tem esse costume, mas há muito ensino da parte de Deus no mundo em que Deus fez, no universo que Deus criou, não é? A gente chama isso até na teologia de revelação natural ou revelação geral. Aquilo que Deus espalhou sobre si no universo que Ele fez, e que por meio de investigação, observação, reflexão, nós podemos aprender a respeito de Deus. É claro que essa revelação, ela não é suficiente para que a gente venha a ser salvo. É por isso que a gente precisa da Bíblia, que é a revelação especial de Deus, aonde Ele diz quem Ele é, quem nós somos, qual é o nosso pecado e qual é a nossa salvação. Mas isso não muda o fato de que há no mundo muita coisa que nós podemos observar e aprender. Por exemplo, se você olhar para as estrelas, para a lua, nem ontem a lua estava muito bonita, você aprende sobre ordem, beleza. Se você olhar para alguns animais, não sei, talvez para os cães, você aprende sobre amor, lealdade, confiança. Se você olhar para um coelhinho, você aprende sobre astúcia, sobre estratégia. Se você olhar para as formigas, quem nunca sentou no jardim? O jardim é um lugar onde nós tiramos muitas lições. E se você observar as formigas, você vai aprender muitas coisas. Sobre trabalho, sobre propósito. E para dizer a verdade, há um livro todo na Bíblia só destas observações. E de maneira muito apropriada, o Gabriel já usou esse livro hoje, que é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, escrito em sua maior parte pelo rei Salomão, o rei sábio, retrata sabedorias que vêm por meio da observação da vida, e que portanto devem ser aplicadas no nosso dia a dia, a fim de que nós venhamos a ser sábios e levar uma vida de acordo com a palavra de Deus, que glorifica a Deus. Talvez a pergunta que esteja por detrás de Provérbios é: como eu posso levar uma vida adequada? Como eu posso levar uma vida de acordo com a fé no Deus verdadeiro? E em Provérbios nós vamos achar essas recomendações de sabedoria, dessa sabedoria que é prática, que não está tão envolvida a acúmulo de informação e conhecimento, mas em colocar em prática a vida com Deus. Nós vamos achar ali conselhos para todo tipo de coisa: relacionamentos, casamentos, amigos, e finanças, e prosperidade. Então hoje nós vamos ter uma palestra com o rei Salomão sobre como nós podemos ter uma vida próspera. Mas cuidado, que o rei Salomão não é daquele tipo de pessoa mais fácil de descer. Ele não é como os coaches da internet. Ele não vai te dar frases motivacionais. Ele vai te dar sabedoria. Sabedoria para nós vivermos verdadeiramente
de maneira próspera. Então pegue a sua Bíblia, abra comigo em Provérbios no capítulo 6. E nós vamos ouvir aí alguns conselhos de Salomão para termos uma vida próspera, financeiramente próspera. Abra comigo em Provérbios 6, versículo 6. Vamos começar por Provérbios 6, 6. Diz Salomão: preguiçoso vai ter com a formiga, observas os seus caminhos e ser sábio. Bom, a primeira coisa, o primeiro conselho de Salomão para nós é que o preguiçoso e a sabedoria são opostos. Preguiça e sabedoria são coisas que se repelem, que se afastam. Não é possível ser preguiçoso e sábio. E o livro de Provérbios vai narrar o que é este personagem preguiçoso. Em Provérbios 26, versículo 13, por exemplo, ele vai falar que o preguiçoso é aquele que dá desculpas irracionais. Ele diz assim: há um leão no caminho, há um leão nas ruas, então eu não vou sair para trabalhar. O que é o preguiçoso? O preguiçoso é aquele que busca um mundo perfeito e ideal para então pôr em ação os seus planos. E a verdade é que isso nunca vai acontecer. O mundo nunca vai ser adequado para que você ponha em prática o seu trabalho. Mas o preguiçoso é aquele que olha e fala assim: como pode ser que tem um leão lá fora? Então eu nem vou sair de casa hoje. Eu acho que hoje vai chover, então eu nem vou começar. Afinal de contas eu trabalho em área externa. Vai que chove. Não, hoje está muito calor, então também não vou trabalhar, porque eu trabalho em área externa. Vai que está muito quente. O meu patrão, vai que hoje ele briga comigo. Vai que eu saio e fico doente. Nossa, só de pensar que vai que tenha trânsito. Vai que aquele fulano apareça. Esse é o preguiçoso de Salomão, que Salomão está dizendo. A segunda coisa que Salomão fala aqui para nós: ele não faz o mínimo. Também no capítulo 26, ele fala que o preguiçoso é aquele que coloca a mão para pegar a comida no prato e tem preguiça de acabar de levar a comida para a boca. O que é isso? É aquela pessoa, o preguiçoso é aquele que não faz o mínimo. Aquela pessoa que, se tivesse como alguém colocar a comidinha na boca dela, ela não levantava o braço. E eu espero que, ninguém esteja ganhando comida na boca aqui. Mas esse é o preguiçoso, é aquele que está do lado oposto da sabedoria, aquele que vive uma vida que desagrada a Deus, que está no caminho contrário da prosperidade, porque nem o mínimo que deve fazer está fazendo. Sabe aquela pessoa que já passou dos 20 e ainda não quer tomar banho? É engraçado, mas existe. É o preguiçoso. Nenhuma tarefa termina. Tudo que começa é incompleto. Salomão também diz que o preguiçoso é aquele que se acha mais esperto que os demais. É aquele que diz que é mais esperto, ele vai dizer, se considera mais sábio do que 7 homens. Porque o preguiçoso é aquele do jeitinho, sabe? Tá todo mundo se esforçando, depois eu apareço e assino o trabalho. Tá todo mundo colaborando, depois eu chego e ponho a mão e falo que dei uma força. Olha como eu sou esperto, olha como eu sou bom,
Olha como todo mundo se esforça e eu ainda levo crédito. Esse pessoal é bobo, para que se esforçar tanto? Para que se desgastar tanto se você dá um jeitinho ali, dá um jeitinho aqui, consegue? Preguiçoso, contrário à sabedoria. O preguiçoso é causa de divisão e irritação. Salomão diz que no capítulo 10, que ele é como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos dos seus patrões. O que é fumaça no olho, gente? Aquela coisa que irrita, que arde, que você fala assim: olha, vai lá, faz tal coisa, mas o preguiçoso não faz. Vai lá, vive tal coisa, e o preguiçoso não vive. Ele é alguém que causa divisão, porque nada divide mais do que alguém preguiçoso. Faz um almoço em casa e fala assim: ó, agora fulano vai lavar a louça. E o fulano fala que não. Pronto, acabou o almoço. Nas empresas, o que causa divisão? Sempre tem alguém, queira Deus não é você, que não quer dividir a tarefa, que não quer fazer, que não quer se desgastar, e vai causando o quê? Divisão, intriga, começa a ser que nem fumaça para os olhos, vinagre para os dentes. E Salomão olha e fala assim: você precisa aprender, porque você não é sábio. Você precisa olhar para as formigas e tirar lições delas, porque a vida que te aguarda, o teu destino, a tua colheita é trágico. Porque o fim do preguiçoso, do insensato, do tolo é trágico. Quem nunca assistiu aquele episódio do Pica-Pau, que tá todos os bichinhos trabalhando pro inverno? Quem já assistiu? Todo mundo, eu tinha certeza absoluta. Só a galera mais nova que não sabe o que é. Problema de vocês. Tá todo mundo lá e o Pica-Pau quer brincar. O Pica-Pau é preguiçoso, ele não tá nem aí. Ele quer brincar, ele quer se divertir, ele quer ficar. Eu lembro que ele fica pulando no lago, ele quer dormir o dia inteiro. O que acontece? Chega o inverno, todo mundo tem abrigo, comida, e o Pica-Pau tá de cara com a miséria. E então ele tem que bater na porta de cada um, ver se ele consegue alguma coisa para se alimentar, porque esse é o fim daqueles que vivem a vida de maneira preguiçosa. Vocês precisam entender o que Salomão está dizendo aqui. O conceito de preguiça para Salomão não é aquele cansaço no fim do dia. Salomão não está falando de cansaço. Salomão não está falando sobre a necessidade de às vezes nós termos férias, de nós termos um momento de descanso. A preguiça é um desvio de caráter tão grande que envolve, como nós veremos aqui, uma vida que é voltada para si mesmo. Veja o que Salomão diz no versículo 7, pensando nas formigas: ela mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Primeiro desvio de caráter que é apontado aqui: o preguiçoso é tão egoísta e tão folgado que ele é alguém que não é responsável pelo próprio trabalho. O que isso quer dizer? Aquela pessoa que sempre alguém tem que vir cobrar para fazer. Aquela pessoa que, se não vierem e falar assim: olha, você tem que trabalhar,
Cadê o que eu te pedi? Você não vai se mexer? Você vai esperar as contas chegarem? Quando que você vai sair da cama e dar seus passos? E Salomão diz: olha para as formigas. E gente, todo mundo já sentou no jardim e ficou olhando formiga. Alguém já viu uma formiga chefe? Que fica assim: vamos lá, pega lá a folha, desce aqui, vai não sei onde. Ô fulaninho, você tá aí muito tempo descansando no cafezinho já, hein? Volta lá pegar a folha. Alguém já viu formiga fazendo isso? Não. Porque elas entendem a responsabilidade do seu trabalho. Porque elas sabem que elas existem para aquele trabalho. Ninguém precisa lembrar a formiga de trabalhar. Isso não é humilhante? Quando alguém tem que te cobrar de algo que você tem que fazer. Salomão fala assim: olha, se você é essa pessoa que está no trabalho, e que por isso, não sou preguiçoso, eu estou no trabalho, mas é uma pessoa que não é responsável por si mesma, por dar movimento às coisas, que precisa sempre alguém ficar lembrando. Preguiçoso, tolo. Não existe prosperidade sem trabalho. Sabe, uma das coisas que mais me encanta na Bíblia é que antes que houvesse pecado no mundo, havia trabalho. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus dá uma ordem para eles, para que eles cultivem a terra, dominem sobre todas as coisas, para que eles dê ordem, dê nome, dê forma. Meus irmãos, já pararam para pensar que Deus colocou o homem e a mulher num jardim? O que é um jardim se não um lugar que é trabalhado? O que acontece se você não cuidar do seu jardim? Ele vira um mato. Qual que é a diferença de um mato e do jardim? Os dois têm grama, os dois têm terra, os dois têm planta, os dois têm formiga. Mas o que faz você olhar para uma coisa e falar: isso é um jardim, isso é um mato? Trabalho, cuidado. Quando Deus cria o homem, põe um homem no jardim e dá ordem para que ele trabalhe, Deus está colocando na constituição do nosso ser aquilo que nós devemos fazer. Nós fomos chamados para trabalhar neste mundo. E mais, quando o pecado entra no mundo, Deus reforça a ordem, dizendo: olha, agora por conta do teu pecado, você não só vai trabalhar, como esse trabalho vai ser árduo, vai ter suor, vai ser duro, mas é do suor do teu rosto que você comerá. Eu quero tanto ser próspero, Salomão. O que eu faço? Trabalhe. É isso que Salomão está falando, sem ninguém precisar chegar para te cobrar. Deus não é a favor da preguiça. E mais, não existe provisão sem trabalho. Não, Mike, não sei, que Bíblia que você está lendo? Aqui existe. Vamos lembrar alguns exemplos da Bíblia. Lembra o maná que descia do céu? Onde que ele descia? Na porta da tenda do israelita. Estava pronto, quentinho, era só abrir a tenda. Ali, você acabou de acordar 10 horas da manhã, pegar o maná e comer? Não. De manhã cedo, fala comigo, cedo, Deus derramava o orvalho, que era o maná. Os israelitas tinham que fazer o quê? Acordar cedo, sair para colher aquele orvalho, trazer para casa, preparar. Qual que é o nome disso? Trabalho.
Mesmo o maná que vinha do céu tinha que ser trabalhado, porque provisão vem através do trabalho. Provisão vem através do trabalho. Eu não lembro de Jesus olhar para os barcos aterrados na costa do mar da Galileia e fazer os peixes saírem correndo do mar e pular dentro dos barcos. Eu lembro de Jesus entrando no barco, indo para o meio do mar, mandar jogar as redes, mandar puxar as redes, mandar voltar com o barco. Qual é o nome disso? Trabalho. Você quer ser próspero? Trabalhe arduamente, todos os dias. Você vai experimentar da provisão de Deus. Você já parou para pensar quanto maná de Deus lá fora que você não pega porque você está com preguiça? E depois chora: Senhor, por que me faltam as coisas? Certeza que eu estou no deserto, na provação. Salomão continua, versículo 9. Acompanhem comigo, versículo 9. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Parece minha mãe quando eu tinha uns 12 anos. Vai, cada um tem um Salomão que merece. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A terceira coisa que nós aprendemos aqui com Salomão, que a preguiça é sinônimo de egoísmo. Vamos voltar para a nossa observação das formigas, gente. Sabe quanto de peso uma formiga carrega? Mais ou menos umas 20 vezes a capacidade do próprio corpo dela. É muita coisa, não é? Eu não consigo levantar uma vez. Eu falei pro o Rodrigo, meu personal, eu falei para ele assim: o dia que eu fizer uma barra e sair do chão, levantar o meu próprio corpo, eu não piso mais aqui. Eu estou pronto para a vida, não é? Então ele falou: então pelo menos uns 10 anos garantido de trabalho. A formiga levanta 20 vezes o peso dela. E quando você olha as formigas carregando umas peças enormes nas costas dela, você pensa assim: essa formiga, ela não dá conta de comer tudo isso. É verdade, porque ela não carrega só por si, ela carrega por si e por todo o formigueiro. Porque prosperidade e generosidade andam juntas. Não tem como ser próspero se você não é generoso. Mas como que o preguiçoso é? O preguiçoso quer ficar deitado. Ele não quer despertar do sono. Ele quer virar e dormir um pouco para cá, virar e tirar um cochilo para lá. Ele é alguém, Salomão diz, que cruza os braços. O que são os braços cruzados? Senão um sinal de preocupação consigo mesmo, de alguém que não quer estender as mãos. Este é o preguiçoso. Ele não vê que o trabalho é algo que não se faz para si mesmo. Ele não enxerga que a sua tarefa, o seu trabalho, a sua prosperidade deve existir para que outras pessoas sejam abençoadas, para que a obra de Deus seja abençoada. Sabe por que muitas vezes Deus não te prospera? Tiago vai falar isso no capítulo 4. Ele falou assim: porque vocês estão preocupados com os próprios interesses. Você quer ganhar mais para poder dormir mais e não para poder ajudar mais. Você não quer contribuir mais. Você não quer que sua oferta seja maior, que o seu dízimo seja maior, que você possa ajudar mais pessoas.
O preguiçoso tem o mundo encerrado em seu próprio umbigo. É alguém que pensa com o seu próprio estômago. Alguém que só olha para si mesmo. E novamente, quando nós olhamos para a Escritura, Deus não multiplicou os pães enquanto estavam na bolsa do menino. Deus não encheu os barcos de peixe para que eles não fossem divididos. Por que eu não vejo, Maica, prosperidade na minha vida? Porque talvez tudo que você queira é ser próspero sozinho. E então as coisas nos escapam. O apóstolo Paulo fala que Deus transborda sua graça em nós para que nós venhamos ser sempre generosos. Por que Deus vai transbordar um pote que não divide? O preguiçoso é sempre ganancioso. O sábio é sempre generoso. O sábio é alguém que fala assim: Senhor, me dê capacidade para carregar 20 vezes o que eu posso. Porque então, mais e mais pessoas, com aquilo que eu estou carregando com o meu trabalho, serão cuidadas. Mais e mais a tua obra será feita. Por último, Salomão no versículo 11 diz assim: a tua pobreza te sobrevirá como um ladrão, e a tua necessidade como um assaltante. A última lição que nós aprendemos com Salomão aqui é que a pobreza, a escassez, a necessidade do preguiçoso não é culpa da sociedade. Não é falta de oportunidade. Não é um deserto da parte de Deus. A necessidade e a escassez do preguiçoso, a falta do preguiçoso é falta de sabedoria. É por isso que aqui a pobreza, na linguagem de Salomão, é como uma pessoa, é como um ladrão. Percebe? É claro que existe, meus irmãos, desertos da parte de Deus. É claro que existe necessidades e dificuldades que vêm de servir e seguir a Jesus. Mas elas vêm de servir e seguir a Jesus. Quando você perde o seu trabalho porque o teu patrão disse assim: olha, se você não contar essa mentira, se você for naquela igreja, se você fizer isso de acordo com o evangelho, então você vai ser demitido. Aí sim é uma necessidade por conta do evangelho. Agora, quando você está passando necessidade porque você tinha que trabalhar e não foi, Salomão fala: é a tua preguiça personificando a pobreza que vai vir te roubar. O preguiçoso, ele não é sábio e portanto ele vive uma vida sem planos, desordenada, imediatista, que quer fazer só o que gosta. Que procura pelos seus próprios interesses a todo instante, e que por isso está sempre gastando o que não pode, o que não tem, porque como lhe falta sabedoria, não consegue dizer não e falar: eu não posso ter isso para que minha família tenha aquilo. E aqui talvez esteja um dos pontos centrais da prosperidade bíblica.
O próspero é aquele que não tem falta de nada. Não é o que tem tudo o que quer. Em nenhum momento a Bíblia nos ensina que a prosperidade é termos tudo o que nós queremos. Quem busca ter tudo o que quer é o preguiçoso. O próspero não. O próspero é alguém que se levanta para o seu trabalho, que se dá o trabalho de calcular as suas contas, de ver aquilo que é necessário para a sua vida, aquilo que cabe no seu orçamento, e de dar para a sua família paz. Meus irmãos, que adianta você querer viver coisas que não te cabem e depois oferecer para sua casa águas turbulentas, agitação desnecessária, por puro egoísmo, por falta de verdade. Porque no final das contas, o preguiçoso não é só um mau caráter e um mau comportamento, mas é uma falta com o Evangelho. Porque o Evangelho nos chama a viver de verdade. E verdade vem de falar. Isso nós podemos, isso não, nós não podemos. Isso nós faremos. De olhar para si mesmo e falar assim: olha, o mundo não é um mar de rosas. E portanto nem sempre eu vou estar no trabalho que eu sonhei, eu imaginei que existisse. Um amigo meu sempre diz: nessa vida a gente come a carne e rói o osso. E ele é próspero. E eu sempre escuto isso dele como uma lição. De que se eu quero ter uma vida próspera, eu devo ser uma pessoa honesta, de verdade. Honesta com o que entra, com o que sai, com o que eu posso, com o que eu não posso. E confiante de que aonde Deus nos enviou, nada nos faltará. Certa vez Jesus perguntou para os seus discípulos, se eu não me engano na última ceia, ele falou: quando eu vos enviei, sem bagagem, sem bolsa, sem alimentos, vos faltou alguma coisa? E eles dizem: não nos faltou nada. Meus irmãos, certamente os discípulos não estavam comendo caviar e dormindo numa cama King Plus Size S. Mas é o entendimento de que ser próspero é não faltar nada, não dever nada. Resumidamente para nós, o que Salomão nos ensina sobre uma vida próspera: procure por sabedoria, honre a Deus e pratique a sua palavra. Trabalhe e seja responsável pelo que faz. Não viva para si mesmo. Seja generoso na igreja e generoso com teu próximo. Tenha planejamento. Não gaste mais do que entra, nem se dê ao luxo de viver como se não houvesse amanhã. Porque há, nessa terra ou na próxima, neste mundo ou no porvir, há amanhã.